Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Estamos separados fisicamente, mas estamos juntinhos aqui no nosso estudo. O que eu venho falar? Primeiramente, semana passada eu deixei uns exercícios a serem realizados por vocês. Eu vou deixar junto com esse vídeo a correção escrita, caso alguém tenha alguma dúvida, como faz a separação e tudo mais. E irei comentar um pouco dessa correção aqui no vídeo. Por quê? Porque antes de eu entrar necessariamente dentro de orações subordinadas substantivas, eu tenho que explicar, quero relembrar com vocês como nós chegamos até ela. Então vamos lá. Ano passado, nós vimos toda a base necessária para o nosso estudo. Nós vimos o período simples. O que é o período simples? É aquela oração composta por um sujeito, por um predicado. O meu predicado, ele tem um verbo com transitividade ou um verbo de ligação. E esse verbo, muitas vezes, de transitividade, pede um complemento, que serão meus objetos. Também posso ter vocativo, posso ter complemento nominal. Então, tudo isso é a base para o nosso estudo de orações coordenadas e orações subordinadas. Compreendemos. O que é um período composto? É um período na qual é composta por duas ou mais orações. Então, nós esse ano iremos trabalhar períodos compostos. Temos dois tipos: a coordenada e a subordinada. A coordenada, nós vimos que são orações independentes, ela não necessita uma da outra, porque dentro da oração ela já tem o sujeito e o predicado. Se eu falo, Maria comprou um carro e comprou uma moto, eu tenho verbos nas duas orações, então eu tenho duas orações, um período composto. Quando eu coloco a conjunção e, que faz a ligação dessas duas orações, eu tenho uma oração coordenada. Coordenada o quê? Uma oração coordenada sindética, porque tem uma conjunção que liga as duas orações. E temos também a oração coordenada sindética, aquela que não necessita da conjunção. Maria comprou um carro. Estava feliz. Então, assim, eu tenho duas orações, dois verbos, e eu não tenho essa conjunção que liga as duas orações. Até aí, tudo bem. Agora nós iremos começar a ver a oração subordinativa. O que é a oração subordinativa? Como o nome já diz, é oração, e subordinada é porque ela é dependente uma da outra. Ela vai depender de uma oração principal. Ela irá complementar aquela oração principal. Então, se eu falo que eu quero sua presença, aqui eu tenho apenas uma oração. Porém, se eu falo, eu quero que você venha, quando eu falo, eu quero, primeiro verbo, primeira oração. Venha, segundo verbo, segunda oração. Tenho duas orações. E a gente vai perceber que eu tenho uma conjunção integrante que pode ser a que e a se. Quando eu falo eu quero, eu estou praticamente com a minha oração completa. Por quê? Eu tenho eu, sujeito, quero o meu verbo, um verbo com transitividade. Sendo que essa transitividade, ela pede um complemento. E quem será esse complemento? Será essa minha segunda oração, que você venha. Então, nessa minha segunda oração, eu tenho o verbo venha e ela vai complementar a minha primeira. Isso é oração subordinada. São orações com termos que necessitam do complemento da outra. Elas não têm vida solta só. Elas necessitam de uma oração principal para a sua existência. Ela irá complementar aquilo que falta na oração principal.
Nós temos 3 tipos de orações subordinadas: a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Nós iremos começar a ver amanhã, a partir de amanhã, as orações subordinativas substantivas. Hoje, o que nós iremos fazer? Eu só irei dar um passe, só uma pincelada rápida nos exercícios que nós corrigimos. Na número 1, pedia qual o período que a vírgula está separando uma oração de uma ideia explicativa. Aqui eu tenho uma oração que eu tenho 2 verbos, né, em cada oração, e eu necessito que uma complemente a outra com a ideia de explicação. Essa só seria possível na opção B, onde está: não se preocupe, que breve estarei de volta. Não se preocupe, por quê? Estou explicando. Breve estarei de volta. Na 2, no exercício 2, estava pedindo que eu pudesse marcar as orações assindéticas. Então, vamos lá. O que é oração assindética? É oração que tem ou não tem a presença da conjunção. Oração assindética é que não tem a presença da conjunção. Então, se eu não tenho a presença da conjunção, quando eu leio na número 1, não caía um galho, não balançava uma folha, eu não tenho a presença da conjunção. Eu tenho simplesmente 2 orações através dos verbos caía e balançava. Na 2, o filho chegou, a filha saiu, mas a mãe nem notou, eu tenho a conjunção mais. Então, essa oração minha aqui é uma oração coordenada sindética, porque eu tenho a presença de uma conjunção. E na 3, o fiscal deu o sinal, os candidatos entregaram a prova, acabaram o exame. Aqui eu não tenho essa conjunção, eu não tenho a presença da conjunção. Então, eu só posso marcar como a correta a opção C, que tem a primeira frase, né, o primeiro período, e a terceira como correto. Então, é assim. Na número 3, eu achei interessante porque ela já vem trabalhar com a presença da oração subordinativa. E a gente tem que começar a prestar atenção como ela vem marcando nas nossas orações. Na A, não acreditava que a TV fosse demorar muito mais fora do ar. Eu tenho que, primeiramente, separar as minhas 2 orações. Minha primeira oração: não acreditava. Ela é chamada o quê? Oração principal. Ela é a nossa base. Segunda oração: que a TV fosse demorar muito mais fora do ar. Essa é uma oração subordinada, porque ela necessita da primeira para sua existência. Na B, minha irmã falou. Primeira oração, oração principal. Que o sumiço da televisão está mexendo com o equilíbrio de muita gente. Essa é a segunda oração, porque necessita da existência da primeira para que ela se faça presente. Na letra C, eu não tenho o caso de oração subordinada. Eu tenho aqui o caso de oração coordenada. Como que eu percebo isso? A minha oração é: Maria botou o jantar e vi toda a família reunida à volta da mesa. Quando eu percebo que tem uma conjunção e, que tem o significado de agregar, de somar, de adicionar, então eu tenho uma oração coordenada aditiva. Não é existente uma oração principal ou uma oração subordinada, porque aqui é oração coordenada. Eu tenho presença de uma conjunção. Diferente da oração subordinativa, ela terá a presença de uma conjunção integrante, geralmente o que ou o se. Então, eu peço que vocês façam os exercícios da página 62, que amanhã eu irei corrigir através do vídeo, e também irei começar a explicar orações subordinadas substantivas. Beijos e até amanhã.